por que, bom, nenhum jornalista é obrigado a ser um aprendiz de Snowden, mas você vai fazer o dever de casa, você consulta pessoas da área. Tanto na grande imprensa, como na imprensa dita alternativa, desde o início e até agora, quando o sujeito ressurge com esse tour de presse, ninguém foi questionar assim, inconsistências ou improbabilidades narrativas fundamentais. A vontade de corroborar a narrativa oficial da Polícia Federal diante dos questionamentos que a gente fazia e que eu continuo achando muito consistente, à luz, inclusive, das últimas colocações do Arara Hacker, o hacker que não é de Taubaté, é de Araraquara. E aí, veja você, ele deu uma entrevista lá à CNN algumas semanas atrás. São várias contradições, inclusive uma bastante pedestre, que ele fala na entrevista: eu nunca acompanhei política, né? nunca nem votei em ninguém, mas agora eu estou me achando de esquerda e tal, não sei o quê. Quando foram lembrar que a altura lá, quando surgiu ele na crônica política, levantou-se que ele tinha sido filiado ao DEM, filiado a um partido. Como uma pessoa nunca acompanhou a política, era filiado a um partido. Isso aí é até pedestre, mas o que mais me interessa é só a gente aqui conversar com pessoas que entendem, os hackers ativistas que não podem aparecer, ou até o Augusto, que pode aparecer, comentando: olha, isso aí tá muito esquisito e tal, mas vamos ouvir aqui, inclusive com o infográfico que a CNN faz de como teria sido o acesso que ele fez, que o hacker, esse Arara Hacker, teria feito a cada dispositivo. Mais uma vez, como a gente falou aqui com o Augusto na primeira parte, há uma improbabilidade muito grande da escala, lá de 200 pessoas no âmbito dos procuradores, depois 1.000 pessoas, incluindo artistas e tal, sendo de cada caso a caso fazendo esse mecanismo descrito aqui no infográfico da CNN. Já era inverossímil. E aí agora, na entrevista lá, que inclusive está aparecendo aqui como vídeo associado, com 110 mil visualizações, aqui transmitido 2 dias atrás, aí já é uma história totalmente diferente, volta-se àquela narrativa oficial de que ele teria hackeado a nuvem do Telegram. É interessante, também é danado, que ele agora, né, nessa semana, diz que hackeou a nuvem do Telegram, e, no entanto, apesar de dizer que está duro e querer ter usado a oportunidade de promover uma vaquinha virtual, ele não reivindica o prêmio que o Pavel Durov, fundador do Telegram, otorgou, dizendo: olha, quem conseguir, eu confio tanto na minha criptografia, quem conseguir hackear, eu dou $200 mil. Até hoje, ninguém pediu, porque ninguém conseguiu quebrar a criptografia, mas ele agora está dizendo que fez, enfim. Mas, primeiramente, vamos ouvir aqui a narrativa oficial da Polícia Federal, depois que a gente desmontou aquela que eles primeiro tentaram plantar de que teriam hackeado a nuvem do Telegram, a gente conseguiu o negativo oficial. Aí depois, no final, surgiu essa história de que ele fez um spoofing, com isso conseguiu acessar a caixa de voz dos aparelhos de cada pessoa. A gente já conversou aqui com o Augusto porque isso também é improvável. Mas enfim, vamos ver a narrativa oficial, que agora, nessa semana, sofre um spin, e sobre o que ele não foi questionado na entrevista, entre aspas. Vamos ouvir aqui. Eu lembrei disso. Eu lembrei que dava acesso à caixa postal. E foi quando tinha um sistema à época que podia escolher o telefone que ligava. E eu tentei ligar do mesmo número e consegui acesso à caixa postal. E consegui. Recapitulando o passo a passo da invasão. De posse do número de telefone da vítima, Walter instalava o aplicativo Telegram em um celular usado por ela. Depois, solicitava a ativação da conta do Telegram com o número. Nesse momento, ele ligava para a vítima para manter a linha ocupada. Assim, o código de acesso, enviado por mensagem de voz, caía na caixa postal do celular. Walter, então, entrava na caixa postal da vítima e conseguia o código de acesso do Telegram. Conforme você ia invadindo... Olha só, que a narrativa muda e ele diz que entrou na nuvem do Telegram. Olha que doideira. E não foi perguntado sobre essa contradição que ele disse apenas algumas semanas atrás. Vamos ouvir. O artigo no qual eles me colocam, ele diz que é invasão de dispositivo. E ele explica que é celulares, computadores, não um cloud do Telegram que é hospedado em outro país. Claro, não é o computador, é a nuvem. É isso que está acontecendo. Não tem previsão legal para isso. Muito interessante essa discussão jurídica que vai ser travada, porque está na nuvem. Quer dizer, não é no celular. Na minha opinião, como estudante de direito, eles teriam que reclamar do Código de Defesa do Consumidor, porque eles confiaram esses dados a um servidor que os guardou e eu tive acesso a esse servidor. Uma magia muito interessante. Tem um dado secundário que envolve tudo isso, Romulus,
que é esse estranho padrão que está acontecendo de mais ou menos um mês e pouco para cá, talvez um pouco mais até, desses enormes vazamentos de dados que estão tendo em N coisas que, enfim, primeiro foi o Serasa, não foi? Bem lembrado. Depois foi das duas maiores empresas, né, da Claro e da Vivo. Não sei se você chegou a ver esse também. Enfim, com número de telefone, CPF, RG e endereço das pessoas. E o terceiro vazamento, que é o que rolou ontem como ameaça de um hacker, nos dados do SUS. Não sei se você chegou a ver isso também. Esse mais recente não, mas ainda no ano passado teve aquela história do STJ, todo o sistema do STJ sendo hackeado e o hacker tendo pedido um resgate, uma grana para soltar a chave criptográfica. Mas é que agora é em cima da história dos dados dos cidadãos, né? Todos. E o ponto é, né? Essas coisas todas acontecem e de repente você emerge no discurso do hacker de Araraquara, sem menosprezar o fato de que tem muito mais jogo intrínseco ao problema do PT e de outras coisas que estão envolvidas aí. Mas emerge o discurso dele e ele aparece muito conveniente numa hora de dizer que é absolutamente fácil ele hackear o dado das pessoas. Você está entendendo? E olha o que acontece como coisa subsidiária isso, né? Duas, né? A primeira, né? Um decreto de ontem, que eu não sei se você chegou a ver, o 10.631, que dispensa de licitação uma série de elementos de segurança, mas sobretudo de segurança eletrônica e tal, do governo. Ou seja, não sei se você tem como botar ele na tela aí. Repete o número, Piero. 10.631. Uhum. Ele revoga um outro, ficam dispensadas de licitação as compras e contratações de obras e serviços, para as áreas de inteligência, segurança da informação, segurança cibernética, segurança das comunicações, defesa cibernética e lançamento de veículos espaciais. Está aqui. Ora. Dispensa de licitação, exatamente. Sim. Ou seja, qual é o ponto? É óbvio que vamos dizer assim, a consolidação, né, entre as empresas que, enfim, estão operando na trama, né, do consórcio militar desde sempre. Quem vai ganhar esse tipo de licitação? É o BIT, sei lá entendeu? Que é o próprio pessoal. Enfim, e isso vem a reboque de uma série de outras coisas que vêm sendo implantadas, aquele negócio da implantação do Sistema Nacional de Comunicação Crítica, que permite os militares entrarem em todo o sistema de telefonia, e o que eles precisavam agora? Eles precisavam estender isso para o braço das empresas que vão executar esses serviços. Quando dispensa de licitação, é um processo totalmente controlado por eles. Então, eu acho que isso é um assunto que parece secundário ao aparecimento da entrevista do nosso Arara Hacker, aí, tanto na CNN quanto agora, mas não é tão secundário assim. Porque se de fato a nossa hipótese, que foi levantada quando, Romulus? Lá em junho de 2019, quando esse troço vazou para a internet, de que isso era uma operação controlada pelo GSI, que foi o GSI que botou o arquivo no colo dele. Aliás, péssimo ator o sujeito, né? Porque está deixando as contradições virem. Mas ninguém repara, porque eles contam demais com a benevolência da imprensa que não faz as perguntas certas, né? Não, incrível dessa vez, né? Mais uma vez, a operação empieza pegue e peguinho, é um consenso em que se compra e vende pelo valor de face que o sujeito fala. Exato. Então você percebe que o que está causando tudo isso? Eles estão criando a percepção, e isso eles são magos de fazer esse tipo de operação de criação de percepção, de
enfim, de alavancagem cognitiva para um problema que eles mesmos estão criando, de falta generalizada de segurança eletrônica, comunicacional, etc. E tal. E eu acho que solta uma narrativa desse sujeito dentro de veículos que são controlados pelo PT, porque, evidentemente, eles estão querendo que o PT endosse essas operações de maior controle, enfim, são todos aqueles projetos. De qual partido é o autor da infame Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, Paulo Teixeira? PT, Partido dos Trabalhadores, com o mentor intelectual, o ghostwriter, um jurista também ligado ao PT, o Pedro Estevam Serrano. E nessa semana, com a história do deputado dizendo que ia dar bolacha no ministro do STF, voltou o coro de que é necessário, e a aplicação do STF, da Lei de Segurança Nacional, que todo mundo falou, olha, velho, entulho autoritário, voltou à tônica a história de que é preciso adornar essa doutrina e disciplinar o terrorismo doméstico. Então, esse é o desdobramento que eu acho que é o do lado de lá, que é baixar o custo, você está entendendo, dessas operações todas. Que, veja bem, tudo isso é a temática da segurança nacional, que, na verdade, é o eixo que está ligando todas essas coisinhas em vários setores, entendeu?